Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Uma pergunta que fizeram e eu não tive oportunidade de responder num dos meus vídeos ao vivo, né, que eu faço todos os dias, segunda a sexta de manhã, eu faço não é uma análise, eu faço uma análise de mercado e tal e converso com as pessoas, respondo as perguntas do chat e tal. Então, quem tiver interesse, está convidado aí todos os dias, segunda a sexta, 7h45 da manhã. A gente fica mais ou menos uma hora e uns trocadinhos, falando sobre mercado em geral. Uma das perguntas ficou, eu não consegui responder, foi a seguinte: um amigo meu tava querendo botar dinheiro na Argentina. O cara tá querendo investir na Argentina. Isso é pior que comprar MGLU. Mas tudo bem, vamos lá. O cara quer botar dinheiro na Argentina por quê? Porque ele viu que a taxa de juros da Argentina subiu pra caramba. Subiu pra caramba. Então ele quer faturar. A taxa de juros está muito alta e ele quer faturar essa grana. Aí o cara que fez a pergunta disse que falou assim: pô, cara, mas você não tá entendendo que tem um problema com isso. Essa sua ideia não tá funcionando, não vai dar certo. E o cara falou, não, não é assim, blá 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 blá, e ele perguntou se eu podia responder. Ao invés de responder isso por escrito, eu respondo num vídeo que atinge muito mais pessoas. Tá? Então nós vamos botar aqui, ó, mostrando, deixa eu dar uma paradinha para botar. Não, não preciso parar. Eu vou botar aqui minha paradinha colorida para vocês poderem ver. Ó, aqui eu botei 5 situações diferentes. Tá? Uma situação de juros de 13,25%, com uma inflação de 7,30%. Juros de 5, inflação de 0. Juros de 22, inflação de 19. Juros de 60,5, 60,65, inflação de 60,10. E juros de 4,25 com inflação de 8%. Simplesmente dá uma paradinha no vídeo, analisa e fala assim: qual cara vai ganhar mais dinheiro aplicando nesses lugares? Esses são países, tá, pessoas? Então, em qual cara vai ganhar mais dinheiro aqui com a aplicação? Só olha isso. Bom ou ruim? Se você olhar, espero que vocês tenham feito a análise. Se você olhar simplesmente pelos juros, é óbvio que o cara que aplicar aqui no país D vai faturar muito mais. Ele tem 60,65% de juros. Um espetáculo. É a grana para chuchu. Seguido desse cara aqui nos 22%, seguido dos 13,25%, dos 5% e dos 4%. Show? Show. E, em teoria vai ser isso, não é? O cara que vai ganhar mais está aqui, ó. Não, não é não. Porque inflação é a destruição do dinheiro, tá? A destruição do poder de compra da moeda. Então, quando você faz uma aplicação num certo país, a Argentina ou qualquer outro, tá? No Brasil, por exemplo, você vai aplicar em pesos, no caso da Argentina. Você tem pesos argentinos. Então, você, para aplicar, você vai lá e compra pesos argentinos e aplica esse dinheiro num banco e faz a aplicação. Está aqui. E você vai receber 60,65. Você na Argentina tem a opção de comprar também em dólares. Aí você não vai aplicar em pesos, você vai aplicar em dólares. Mas aí os juros não são esses, os juros são outros. E isso é a pegadinha que o amigo do meu amigo não percebeu. Ele está aplicando em pesos. Ora, se a inflação em pesos é esta, ou seja, a cada. Isso é tudo anual, tá, pessoal? A cada ano o poder de compra da moeda cai 60,10%, isso quer dizer que quando ele tem juros, e juros nada mais são do que remuneração, porque você emprestou dinheiro para alguém. Tá? Então, quando você empresta dinheiro, você recebe juros. No caso, você está emprestando para o Estado, para o governo. Quando você empresta dinheiro para o governo, ele te paga juros. Mas os juros, que são a remuneração do dinheiro, eles não ficam todos para você. Por quê? Porque o dinheiro também perde poder de compra através da inflação. Essa é a natureza da coisa. Ora, quando a gente pega um país que tem 60 e 65 de juros e a inflação de 60, quanto que sobra dessa diferença? Observa que aqui em cima eu estou falando de juros nominais. É que quando as pessoas falam de taxa de juros, elas não falam sobre isso, elas não usam o nome correto. O nome seria taxa de juros nominais. Por quê? Porque isso é a taxa de juros que você fala, grosso modo, bruta. É como você tem. Quanto é que você ganha de salário? Eu ganho, vamos dizer, 10 mil reais. Você ganha 10 mil reais? Ganha. Você chega na tua mão 10 mil reais? Não. Por que não? Porque tem o desconto do imposto de renda, tem o desconto do INSS, tem o desconto, sei lá mais do que, do cartão do troço de saúde que você participa, não sei o que. Quanto que chega na tua mão? Vamos dizer, 8.500. Tá? Não vai ser porque tem os juros, o imposto de renda é maior aí. Vamos dizer que chega lá 8 mil reais na tua mão.
Aí você fala, pô, bom, mas eu ganhei 10, mas só recebi 8. Por quê? Porque um é o seu salário bruto, o outro é o seu salário líquido. Aqui é a mesma coisa. Esse aqui, ó, seriam os juros brutos. Aí aqui, ó, vem os descontos. O desconto vem na forma de inflação. Aí você vê quanto que sobra. Quanto que sobra? Ora, isso aqui é o juro real. Esse aqui é o que sobrou na tua mão. Então, ó, os juros brutos, os descontos e quanto que sobra? Sobra isso. Ora, quando você bota a inflação, isso aqui eu estou usando inflações projetadas, né? Assim como a taxa de juros também projetada, atual, mas a inflação projetada pelos órgãos oficiais desses países. Ora, você observa aqui, no Brasil, a taxa de juros real é a maior de todas essas aqui. Ora, mas o cara que tem 22, esse tem 60. A nossa é só 13. Pois é. Mas quando você tem a equiparação com a inflação, você tem a taxa de juros real. Você pega, tira isso disso. Você tira o bruto, você tira os descontos e sobra o líquido. Tá aqui. A taxa real de juros hoje, pelas projeções do BGE, do BGE não, do Copom, do Comitê de Política Econômica do Banco Central, no Brasil hoje é 5,95. Essa aqui é a taxa de juros real. É uma das maiores taxas de juros reais do planeta Terra. Vou repetir. A taxa de juros real do Brasil hoje é uma das maiores taxas de juros do planeta Terra, de todos os países. Acima de nós tem a Rússia, tem a Turquia, tem mais um lugar lá. Mas, não, esses dois com certeza, Turquia e Rússia. Mas, porra, são inflações, são taxas de juros absurdas. Uh, Nós estamos ali, lá entre os 5 primeiros. Brasil! Pelo menos medalha a gente leva. Pois é. Por isso que o dinheiro vem para cá. Por isso que tem aquele carry trade. O pessoal traz dinheiro de fora do país, aplica no Brasil, para faturar com taxa de juros real. Real. Aí você pega esse aqui, não é um país real. Mas se ele tivesse uma taxa de juros nominal de 5% e os descontos são zero, ele tem uma taxa real de 5%. Esse outro aqui de 22 com uma inflação de 19, ele tem uma taxa de juros real só de 3%, que é muito boa, mas é quase a metade do que a gente tem de fato no Brasil hoje. A Argentina tem a taxa de juros nominal, de acordo com as pesquisas que eu fiz aqui. Esses números podem não estar 100% perfeitos, porque eu pesquisei isso na internet. Eu não entrei no site do Banco Central, no Instituto do Digital, mas serve como comparação, tá, pessoal? Então, a Argentina tem essa projeção aqui de juros nominais. E a inflação projetada anual nesse número. O juro real na Argentina é esse. Meio. Ou seja, o cara está correndo um risco desgraçado, porque a Argentina tem um histórico de default. A Argentina deu calote na sua dívida mais de uma vez nos últimos anos. É um país que as pessoas evitam investir. Mas se você trabalhar em pesos na Argentina, você está trabalhando com esses números aqui. É muito melhor aplicar no Brasil, por exemplo. E como está nos Estados Unidos? Estados Unidos, com a subida de juros recente, com a projeção de inflação, está com taxa de juros real ainda negativa. Por isso que eu estou vendo o pessoal falar assim, a taxa de juros dos Estados Unidos já subiu bastante. Não, não subiu não. Porque para controlar esse nível de inflação, eles vão precisar subir bastante a taxa de juros ainda. Não tem como você controlar a inflação com taxa de juros negativa. E a taxa de juros real, hoje, na economia americana, dada a projeção de inflação que está disponível na internet, é essa. Pode ser que ao final de um ano a inflação caia e tal, mas aí é outra conversa. No momento, hoje, dia 29 de julho, são esses os números que estão disponíveis na internet para a gente trabalhar. Contando que esses números sejam reais, independe se eles são reais ou não, mas desde que a proporção entre eles seja a mesma, você tem esse resultado. É muitíssimo mais vantajoso aplicar no Brasil do que na Argentina, e na Argentina, em teoria, melhor do que nos Estados Unidos. Por que, que as pessoas então aplicam nos Estados Unidos, Campos, se os caras são malucos, estão botando lá com juro real negativo? Pelo seguinte, cara, porque lá é seguro. Os caras vão te pagar, tá? E o cara tá trabalhando com esse número aqui, ó. Ele não tá trabalhando com isso, porque a inflação, em princípio, vai ceder, né? A inflação americana, ela não vai ficar em 8%. Ela vai ceder. Os juros vão aumentar, tudo isso vai aumentar. O país entrou em recessão oficialmente, recessão técnica, 2 trimestres com crescimento negativo do PIB
foi divulgado ontem, mas já vinha a economia dando sérios sinais de desaquecimento e tal. Então a inflação lá vai ceder. Porém, o cara contratou a taxa de juros para 10 anos. Esse número aqui, o cara está fechando um contrato para 10 anos. Você imagina o cara ter a inflação depois cai, e vai cair, para os seus níveis habituais em torno de 2%. Olha a taxa de juros que o cara vai ficar. Vamos dizer que isso leve um ano. Durante um ano ele toma pau. A partir dali, ele tem taxa de juros real de 2,25% ao ano em dólar por 10 pelos 9 anos que sobram. Isso se o cara não pegar um título mais longo. Então é aqui que mora o segredo do negócio. Por exemplo, nós hoje no Brasil, eu mostrei isso recentemente, se você não viu, sugiro ver a palestra sobre investimentos que eu fiz outro dia. Tem um vídeo postado aí na internet, aqui no clube, aqui no Boas Opções. Aí você dá uma olhadinha, você vai ver que tem títulos pagando coisas parecidas com essas para 5 anos, 7 anos, 8 anos. E a nossa inflação provavelmente não vai se manter alta. Ela já esteve em projeções de 12%. Já caiu. A projeção recente é de 7%. Tá? Então quando era 12%, ó, quanto era a inflação de juros? Quanto era o juro real? Esse. E com a inflação caindo para 7,30%? Esse. E se cair mais? E se entrar para o centro da banda? O Banco Central trabalha com bandas de projeção de inflação. A meta, se eu não me engano, a meta é em torno de entre 4,5% e 6%. Vamos dizer que fique no topo dessa meta, 6%. Essa é a taxa de juros que o cara que contratar um título público para 5 anos, 7 anos, 8 anos, né, ele vai ter durante os outros anos. No início, ele tem menos. Por quê? Porque a inflação está mais alta. Mas se a inflação realmente ceder e entrar dentro daquilo que é esperado, isso vale para os Estados Unidos, vale para os outros lugares, você vai ter um grande ganho. Aí você fala assim, pô, então na Argentina também, cara. Se ele contratar aqui 60% e essa inflação cair para 30%, o cara arrebenta de ganhar dinheiro. Em teoria é verdade. O grande problema é que a inflação na Argentina, ela não é conjuntural, ela não é momentânea, como é, por exemplo, o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Europa. Não. A inflação na Argentina, assim como na Venezuela, na Turquia, na Rússia, nesses países que eu estava mencionando, são inflações estruturais. Elas estão como eram no Brasil até o Plano Real. Nós tínhamos uma inflação entre 1950, 1940 e tantos, e 1994, a inflação no Brasil era totalmente estrutural e eles não conseguiam acabar com isso. Então dava aquelas taxas de inflação absurdas. E mês a mês aquilo dava números altos e tal. Então, a diferença é muito grande entre uma inflação estrutural e uma inflação conjuntural. A conjuntural é aquela que é temporária, é momentânea. Os bancos centrais vão trabalhar e elas vão ceder. Vão ceder. Pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Podem cair um pouco mais ou cair um pouco menos. Mas elas vão ceder. Enquanto que em países com inflação estrutural, como é o caso da Argentina, da Venezuela, a coisa ficou muito difícil. A Venezuela conseguiu diminuir sua inflação? Conseguiu. Ela basicamente dolarizou sua economia. Tá? Não foi oficial, mas todas as transações estão acontecendo em dólar. Quando você pega lá o Bolívar, que é a moeda lá dos caras, se você for analisar a inflação em Bolívar, continua arrebentando. Lá no céu. Tá? Quando divulgam as taxas, é porque ela basicamente dolarizou a economia. Então, isso aqui é muito importante. O amigo lá que está resolvendo aplicar na Argentina, ele está comprando pato por lebre. Ele está olhando só juros nominais. Não está olhando juros reais. E pior, não está olhando a possibilidade de default, de não cumprimento por parte do Tesouro Argentino, que é grande, tanto é assim que a Argentina é cotada entre as agências de rating como um país de péssima qualidade para investimento. Logo, o conselho que eu dou para aquele cara é: não faça esse investimento na Argentina. Não se deixe enganar por esse número aqui não, tá? É igual você falar, quanto que você vai receber? Ah, eu vou receber 50 mil reais no meu novo emprego. Ih, rapaz, tô doido, tô indo lá agora. Pois é, mas os descontos são 49 mil. Quanto é que você chega na tua mão? 1.000. Não vou não. É lógico que não. Tá? Ganho 50, perco 49 nos descontos. Pra que eu quero isso? Não, eu prefiro trabalhar no meu de 5 e ficar com 4. É melhor, muito melhor. Certo? Então, hora de pensar nisso aí. Bom, tá aqui a resposta para a pergunta do nosso amigo. Um grande abraço para todos vocês, espero que isso tenha sido útil. Abraços e até um outro vídeo. Tchau, tchau.